Salve galera, tudo bem? Ednilson com vocês novamente. Nós vamos continuar nossos estudos. Nós vamos mudar um pouco agora o nosso assunto, vamos começar uma coisa nova. Agora nós vamos começar a falar sobre tabelas, tá? Como trabalhar com tabelas em HTML, como inserir tabelas no HTML e como organizar uma tabela, tá? Aí a primeira coisa que a gente tem que entender é para que servem tabelas. Para que a gente vai usar tabelas no HTML? Para que serve isso? Bom, tabelas elas são utilizadas para representar dados tabulares, tá certo? Então, se a gente precisa representar dados tabulares, nós utilizamos uma tabela. E o que são dados tabulares? Então aí vem o fechamento de todo o nosso raciocínio, que são dados no formato de tabela. Não ninguém me xingando, mas então nós temos tabelas para colocar dados no formato tabular, tá? Tudo que a gente puder representar em forma de tabela é um dado tabular, tá? É algo que a gente consegue colocar na tabela. E isso pode ser as notas que vocês têm no bimestre, pode ser o nome, a lista de alunos de uma disciplina, tudo que vocês conseguirem pensar que colocar numa tabela é um dado tabular, a gente pode usar esse recurso. Então aí a gente pode, qualquer planilha Excel é uma tabela, os horários de aula são tabelas e assim vai. Tem tabela, lista de compras que vocês têm é tabela, o registro lá, quanto que eu tenho de mesada, quanto eu tenho de dinheiro esse mês e assim por diante, também é tabela. Então tudo são exemplos de tabela que nós temos. Em HTML nós temos 3 tags básicas para mexer com tabela. Table, table significa tabela, então nós vamos abrir uma tabela com a tag table, tá? E aí nós temos que separar duas coisas. Table row, ou seja, linha da tabela, até a tag tr indica a linha da tabela, e table data, que são os dados da tabela. Então esse é o td. Então nós vamos usar esse conjunto, se tivermos que criar uma tabela no HTML, esse conjunto de tags precisa ser utilizado, tá? E aí tem uma proposta aqui para vocês, eu trouxe um exemplo de tabela, tá? E aí nós temos preço do combustível, nós temos vários itens aí, eu coloquei cada combustível que nós temos, tá? Em comuns, na tela, tá? Coloquei também o preço lá, em dinheiro, para o pagamento feito em dinheiro, para o pagamento feito em cartão. Tá? O que é importante a gente identificar? Isso aqui é uma linha. Essa aqui é outra linha, essa é outra linha, essa é outra linha. E aí, eu tenho, essa aqui é uma coluna, então, coluna combustível, coluna em dinheiro e coluna em cartão. Nós temos 3 colunas, ou seja, cada linha contém 3 datas. Então eu vou ter nessa tabela de exemplo aqui, 4 linhas por 3 dados por linha, tá? E aí nós vamos ver agora como fazer essa tabela, construir essa tabela de forma prática, tá? Vamos entender isso na prática. Então eu separei aqui, tá? A nossa tabela que a gente vai chegando no resultado final. Eu vou até atualizar aqui agora. A página está vazia, porque o nosso documento aqui está vazio. Não tem nada aqui do lado. Então, eu estou apresentando para vocês aqui um documento limpo. Eu chamei esse documento de tabela. Então, está lá nosso documento tabela HTML. Vou começar preenchendo aqui o nosso título para essa tabela, para esse HTML, que pode ser aqui
trabalhando, ou preço combustível. Tá? É combustível. Tá certo? É a título da nossa página que a gente já sabe. Então, se eu atualizar aqui agora, tá lá a abinha texto combustível renomeada ali. Então, nós estamos trabalhando, estou apresentando para vocês o mesmo arquivo. Então, a primeira coisa que nós vamos fazer é construir a tabela. Tá? Para construir a tabela, deixa eu mudar um pouco a fonte aqui para ninguém poder reclamar que estava pequeno. Então, vou aumentar a fonte aqui um pouquinho aqui. Então nós temos, após configurar a página, então vamos começar o título da nossa página. Vamos começar agora a configurar a tabela. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui é definir que eu tenho uma table, uma tabela. O que eu preciso lembrar? Vamos trabalhar nessa tabela por linhas. Então eu lembro que eu tenho uma linha que era aquela que indicava os combustíveis e tudo mais que a gente tinha. Então, como a primeira linha, tá, eu vou usar uma table row, tá, que é uma tag tr, tá certo? Então essa tr indica a primeira linha. O que eu tenho na primeira linha do nosso documento HTML, da nossa tabela? Eu tenho 3 dados. Eu vou ter 3 dados aqui, 3 TDs. Tá? O primeiro para dizer qual que é o combustível. O segundo, caso o pagamento seja em dinheiro. E o terceiro para dizer um pagamento em cartão. Perceba que eu tenho uma linha com 3 dados. Olha o resultado bacana que isso já deu para a gente aqui no nosso HTML. Então eu tenho aqui, ó, combustível em dinheiro e cartão. Ele já está no formato de tabela. Se a gente selecionar aqui, ó, vocês vão perceber que ele já vem separadinho cada um dos itens ali. Aí eu sei que na próxima sequência eu tenho outra linha. Na verdade eu tenho 4 linhas no total. Então eu vou ter 4 TR. Tá? E fecho o TR. Então eu já vou colocar aqui os 4 TRs. Cada TR vai ter 3 table data. Então cada TR, cada linha contém aqui então 3 colunas por linha. Então 3 datas por linha. Pronto, a estrutura da nossa tabela já está montada. Se eu recarregar aqui agora, vai dar, vocês não vão conseguir visualizar nada diferente, a menos que eu preencha os dados dessa tabela. Na primeira linha, preenchido. Segunda linha, eu vou começar a colocar os tipos de combustível. Qual que é o primeiro? Gasolina. O segundo tipo de combustível não está na mesma linha que gasolina, está na outra linha, porém na mesma coluna. Etanol. E o próximo, o diesel. Então, ó, perceba que eu estou preenchendo. Preenchi a primeira linha completa, agora preenchi só a primeira coluna de cada uma das linhas. Olha lá o resultado. Bacana, né? Agora, quanto custa a gasolina para pagar em dinheiro? Tá? Lembrando que aqui é só uma estimativa, não tem nada de concreto nesses valores. Tá? Então vamos pensar que a gasolina para pagar em dinheiro custaria R$ 3,99 nesse posto. O etanol, ou melhor, vamos preencher aqui, e para pagar no cartão, a gasolina sairia R$ 4,49. Então, vocês vão perceber que a gente já preencheu todos os dados da primeira linha. Então, ó, está preenchido aqui, ó, cada um embaixo do seu. Selecionando aqui, ó, vocês vão perceber que ele já seleciona as caixinhas. O etanol, vamos pensar que o etanol em dinheiro tá R$ 2,39 e o etanol no cartão R$ 2,79.
tá? E por fim, vou recarregar aqui para a gente visualizar, ó. Tá lá. E por fim o diesel, considerando que custe em dinheiro R$ 3,09 e no cartão R$ 3,59. Tá lá a nossa tabelinha, então, ó, montadinha, organizada, tá? Em 4 linhas e 3 colunas, tá? E todas as tabelas que nós vamos trabalhar é exatamente isso que vai ser feito, tá? É um conjunto table, onde começa a tabela, onde começa cada uma das linhas, começa e termina, tá? Então não pode esquecer de fechar. E onde começa cada dado de cada uma das células da nossa tabela, tá certo? Então esse é o básico que a gente pode ter aí para mexer com a tabela, tá certo? Então conseguimos entender essa parte de tabela. Aí temos um outro exemplo aqui, ó, usando o mesmo conceito. Nós podemos inserir o que a gente chama de título da tabela. Tá? A tabela indicando uma labelzinha falando o que tem naquela tabela, qual que é o título, e vamos falar também o que é um cabeçalho da tabela. Tá? Por quê? Percebam que não tem nenhuma configuração diferente. A única coisa que nós estamos indicando o que é o título da tabela e o que a primeira linha, ela é uma linha especial, ela é uma linha de título, tá? É uma linha de cabeçalho, ou seja, é o cabeçalho da coluna, aquela coluna representa esses dados. Então, vamos voltar lá no nosso documento. E vamos fazer o seguinte, primeira coisa, vamos colocar o título da nossa tabela. Esse título, a gente pode colocar ele aqui, ó, logo no comecinho, a tag que a gente vai usar é a tag caption. E o que a gente colocar dentro do caption é o que vai ser apresentado lá como título da tabela. Então, preço dos combustíveis em Araraquara. Tá? Isso aqui já traz um fruto para a gente, que é apresentar aqui, ó. Observem que o título ocupa exatamente o máximo da tabela, ó. Essa tabela, o máximo que ela vem, ó, é até aqui. Então esse título não está esparramado na página, ele está vinculado a essa tabela. Ok? Agora um detalhe, o caption pode estar aqui, vou tirar ele, e vou levar ele lá para o final da tabela. Tá? O que vai acontecer? O título vai aparecer embaixo? Não, ele vai continuar aqui em cima. Tá? Edinho, espera aí, você não está atualizando. Tá? Eu tiro aqui o caption de novo, atualizo, ó, some o caption. Coloco ele aqui, no final da tabela, ele volta a ser apresentado no início da tabela. Então não interessa onde vocês coloquem o caption, ele vai ser apresentado sempre na parte superior da tabela. Tá? Isso é regra, a gente não tem como mexer com isso, tá? Mas mais à frente a gente aprende a mexer um pouco mais com esse tipo de situação. Bom, aí eu falei para vocês que nós vamos transformar essa primeira linha numa linha de cabeçalho, que é a linha que diz o que tem cada uma das colunas. Tá? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com essa linha aqui, ó. A linha continua aqui. Eu vou trabalhar com ela e vou falar que essa aqui é uma table head, tá? E consequentemente, por ser uma outra tag, eu tenho que abrir e fechar essa tag, tá? Isso implica que esses daqui estão dentro da tag, certo? Nós estamos lá dentro da nossa tag TableHead. Só isso não resolve, tá? Se eu atualizar aqui agora, não resolve, não mudou nada. Por quê? Se eu estou dentro de uma TableHead, eu estou falando que eu tenho uma linha que tem, não são mais dados comuns, mas são dados de cabeçalho. Então preciso mudar isso aqui para um
head, um TH, tá certo? Então vira esse TH aqui, ó. Eu estou trocando TD por TH somente onde for um table head, tá? Então observe o seguinte, eu tenho a tabela, a primeira linha da tabela está dentro da tag table head e os TDs que estavam aqui, porque esses elementos não são mais simplesmente dados, tá? Mas sim como cabeçalho, eu vou atualizar aqui, ó, ele ficou em negrito. Ah, mas só para colocar em negrito tem esse trabalho todo? Não é só o negrito, a gente vai ver mais propriedades, como mexer com isso mais adiante. Então nós temos aí o nossa tabelinha já com uma carinha diferente, tá? Essa é um comecinho da nossa tabela para a gente poder brincar com várias coisas. Voltando lá no nosso conteúdo, vou ensinar vocês a começar a colocar um pouco de estilo nessa tabela, tá? Nós vamos começar a configurar estilos, tá? Eu fiquei devendo isso para vocês, como a gente começar a colocar cor, começar a colocar algumas coisas aí. Bom, então a gente vai voltar aqui para o nosso código, tá? E agora, de tabela, de verdade, de tabela, acabou. Tá? O nosso conteúdo que vai ensinar a colocar tabela, montar tabela, é esse. Uma tabela é só isso. Tá? Nós vamos agora fazer alguma formatação na nossa tabela. Nós vamos formatar algumas coisas na nossa tabela, alguns estilos. Se é um estilo, está dentro do head, tá? Nós vamos colocar aqui dentro do head aquela tag style. Colocando um style, eu vou definir um style daquilo que eu quiser. Por exemplo, eu quero falar que a minha tabela, vocês perceberam que ela está ocupando aqui só um pedaço da página? Eu consigo falar para a minha tabela, então para a minha table, tá? E aqui não é código mais HTML, isso aqui é um código CSS, tá? A table, eu quero que ela tenha uma largura de 100%. Isso significa que a table vai ocupar 100% da janela. Olha lá, ela se dividiu 100%. Ah, eu quero uma table que ocupe 80%. Opa. Ela ocupa 80%. Divide a tela, a largura da tela e ocupa o tanto que eu quiser. Tá? Então é assim que eu organizo a minha tabela, o tamanho dela sendo apresentado no documento. Tá? Isso aqui é um código CSS, tudo que a gente programar dentro de style é CSS, tá? E CSS é simplesmente configurar a exibição dos nossos dados, tá? Ainda na tabela, eu posso falar que a minha tabela tem uma borda, tá? Então eu posso falar aqui que a propriedade borda é border. Eu posso falar a espessura, por exemplo, de 1 pixel, para ficar uma linhazinha só. Eu vou falar que ela é sólida, porque aquela linhazinha é fechada. E vou falar que ela é, por exemplo, black. Tá? Então, isso é a cor da nossa tabela, da nossa célula. Olha lá, observe que na tabela tem uma borda aqui, ó. Tá vendo? Perceberam que a tabela tem uma borda. Ah, mas eu queria separar tudo por borda. Ah, entendi. Então a gente quer mexer tanto nas propriedades da tabela, como nas propriedades de outros elementos. Por quê? Eu quero colocar os meus TDs aqui, ó, dentro de uma caixinha com borda. Opa, então peraí. Então se eu colocar o meu TD dentro de uma borda, vou colocar uma borda de 1 pixel, sólida. Vamos colocar em vermelho para distinguir. Olha o que vai acontecer. Olha lá, a tabela
em si tem uma borda e cada uma das células tem uma borda. Tá, mas espera aí, a primeira não pegou. Claro que a primeira linha não pegou. A primeira linha não é TD. A primeira linha é TH. Como que eu resolvo isso? Vírgula TH. Então, essa propriedade, essa configuração vai valer tanto para o TD como para o TH. Então, atualizando aqui, ó, olha lá que interessante. Olha o que ficou. Ah, Ednilson, mas coloquei aqui, setei dois elementos e configurei uma propriedade só para os dois. Poderia ter juntado, então, a tabela feita uma cor só? Podemos, por exemplo, colocar a nossa table, a nosso TD e nosso TH com bordas vermelhas. Tira essa borda preta daqui, senão vai dar conflito. Eu quero que a tabela tenha largura de 90%. Se eu aplicar 90% de largura para cada um desses elementos, vai estourar, que a tabela como um todo tem 90, e se cada um tiver 90, não vai dar certo. Tá? Então, isso aqui resulta na tabela, ó, todinha vermelho. Legal! Posso escolher outra cor? Pode. Então, sólido e quero um black. Volta no preto. Volta no preto. Não quero black. Quero um amarelo. Yellow. Então, amarelo. Tá? Um blue. Azul violeta. Tem lá um violeta. E assim por diante. A gente pode configurar a cor que a gente quiser para a nossa tabela. Para as bordas da tabela. E posso também montar a tabela com aquela uma coluna que ela fica simplesmente uma linha, como se estivesse desenhando uma linha. Essa propriedade é o border collapse. E aí eu só defino que ela é collapse. Significa que a nossa tabela, ó, ela tem a linha desenhada. Ok? Olha que interessante, que bacana que ficou a nossa tabela até agora. Eu tenho outras propriedades para configurar. Tá? A gente vai aprender algumas aqui hoje, depois a gente volta com outras propriedades mais à frente. Tá? Hoje é só a primeira aula, algumas coisas para a gente conseguir montar. Por exemplo, eu tenho uma propriedade que chama padding. O padding, ele define o espaço de dentro da célula. Pensa assim, cada quadradinho da tabela é uma célula, cada TD ou cada TH é uma célula da nossa tabela. Define o quanto ela tem assim vamos falar assim, de espaço entre o conteúdo e a linha, tá? Aquela bordinha da linha. Então, se eu colocar aqui, ó, vou exagerar, colocar aqui 25 pixels, tá? Esse padding, olha o que vai acontecer. Significa que eu tenho 25 pixels desse cantinho para cima, 25 pixels desse cantinho para cá, 25 pixels desse cantinho até na linha e 25 pixels desse cantinho até cá. Então, seria o espaço interno, o enchimento. O padding significa enchimento da nossa célula. Então, o conteúdo está lá, só que o enchimento, o espaço entre a bordinha lá, a linha, e até o conteúdo, a gente consegue definir. Tá? E aí, o que eu posso fazer? Tá? O padding é uma propriedade que, quando eu defino padding, ele serve para os 4 lados. Tá? 4 lados. Que 4 lados, Ednilson? O topo, para cima. O bottom, para baixo. Left, para a esquerda. E right, para a direita. Então, eu consigo definir aqui, ó, um padding left de 15 pixels, por exemplo. Significa o quê? Que o começo, ó, vai ter um espaçamento de 15 pixels. Tá? E posso definir que o final também tem esse mesmo espaçamento. Por exemplo, um padding right de 15 pixels. Também consigo definir isso aqui.
Ah, legal, 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 legal. O que mais que eu posso fazer? Ah, imagina que somente essa primeira linha aqui eu quero que ela seja mais, vamos falar assim, alta. Eu quero que ela tenha um padding maior, tá? Conseguimos configurar, porque ela é separada, ela é um TH. Então eu posso colocar aqui, ó, por exemplo, um padding top, que é a parte de cima, de 20 pixels, e a parte de baixo, que é o padding bottom, de 20 pixels. Isso significa que vai ter um espação lá, ó, dando uma cara mais bonitinha para nossa tabela. Olha que coisa interessante que ficou. Tá? E somente mexendo com propriedades do nosso CSS, sem mexer mais no corpo da tabela. Perceberam que eu não mexi mais no corpo da tabela? Tá? Então, agora vocês podem brincar aqui, ó, engrossar essas margens, tá? Deixar ela mais grossinha. Vocês podem colocar mais espaço, colocar outros textos, vocês conseguem então agora brincar bastante somente com essas propriedades que eu passei para vocês aqui hoje, com esses conceitos. Vocês já conseguem montar várias tabelas, vários itens, tá? De dados apresentados no formato de tabela. Ok? Então, pessoal, para a aula de hoje que eu tinha para passar para vocês era isso. Nós vamos voltar a falar de tabelas mais à frente. Conto com vocês em outros vídeos, tá? Nossas próximas aulas. E até mais, pessoal.